Se Deus já conhece todas as minhas necessidades, se Deus já conhece todos os meus desejos, por que raios eu preciso orar? Por que eu preciso? Porque se fala tanto na Bíblia, de Velho Testamento a Novo Testamento, que a gente precisa orar, se Deus já sabe de tudo. Se ele é onisciente, se ele é onipotente, ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele já escreveu toda a minha história. Então por que eu preciso orar? Por que eu preciso pedir aquilo que Deus já está vendo e já sabe? Veja, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, Jesus diz assim para os discípulos: O Pai que está no céu sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Só que logo em seguida, você vai ver que Jesus ensina os discípulos a orarem. Horas. Se o Pai que está no céu sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir, então por que eu preciso? O problema é que muitos de nós têm tratado a oração como um lugar onde eu despejo pedidos. É como se Deus fosse um grande gênio da lâmpada e ali eu fizesse os meus 3, 4, 5, 6, sempre pedindo. O que eu preciso, o que eu estou querendo, o que eu estou desejando, o que eu estou intencionando. Então a gente acaba tratando a oração como aquele pai que a gente não tem muita relação e a gente só aparece na vida dele para pedir alguma coisa. Pedir um presente, pedir um dinheiro, pedir para estar num lugar, pedir uma certa proteção. Quando a oração, ela deveria ser muito mais sobre quem eu me torno enquanto eu estou orando. Porque quando a gente fala de oração, a gente não pode pensar na oração como um lugar para eu informar a Deus. Não é, a oração ela não é informação. A oração que Deus fala lá no Velho Testamento, que fala e que as pessoas no Velho Testamento andavam quilômetros, ofereciam sacrifícios para poder alguém falar com Deus por ela. Elas faziam força para que pudessem falar de alguma maneira com Deus. E depois no Novo Testamento, esse véu é rasgado e aí Jesus deixa claro que a gente pode orar, que a gente pode falar com ele a qualquer momento, em qualquer lugar. Se a gente for olhar mesmo a fundo, quando ele fala dessa oração, a gente precisa pensar em relacionamento. Horas, quando eu queria me relacionar, conheci o meu marido. E nós nos conhecemos, nos vimos a primeira vez, teve aquela coisa, ai meu Deus, aquela borboletinha no estômago. Mas só aconteceu o relacionamento e a gente só saiu de um namoro para um casamento porque a gente conversou muito. Porque o tempo inteiro a gente estava conversando. Eu me lembro no início do namoro, a gente queria ficar a madrugada acordado conversando, porque a gente queria saber muito um sobre a vida do outro, as experiências, a visão de mundo. Horas. Então, para eu me relacionar, para eu ter um relacionamento com um amigo, para eu ter relacionamento com meu marido, para eu ter qualquer tipo de relacionamento, demanda comunicação. A comunicação ela é muito importante. Veja, se você deixar de conversar com um amigo seu, o que vai acontecer? Se você deixar de mandar aquela mensagem na semana, se vocês deixarem de se conversar como vai a rotina, as coisas da vida, o que vai acontecer? Tudo vai esfriar. É muito provável que vocês acabem se afastando e muito. Da mesma forma, a oração não é uma informação. Não é para eu chegar em Deus e informar a pauta das minhas necessidades. É para buscar me relacionar. E eu vejo outros pontos aqui aonde a oração, onde eu vejo o papel da oração na vida de uma pessoa que quer ter um relacionamento com Deus. Porque Deus, talvez você não saiba, eu vou fazer um chá revelação, ele não é um oráculo para sair atendendo pedidos. Antes de qualquer coisa, Deus está buscando relacionamento. Em várias partes da Bíblia, Deus ele age em resposta a uma oração. A gente falou ontem, quando eu estava falando de Ana, esposa de Eucana, que ela pediu a Deus um filho, porque ela era estéril, a Penina estava aqui na cabeça dela, estava pisinhando ela. Deus age em resposta à oração de Ana. E veja, isso não muda, não é que a minha oração vai mudar a ideia de Deus. Mas sabe aquele pai que quer que você participe do rolê? E Deus é essa pessoa, ele quer que você participe.
Ele quer que na construção, na chegada, no acontecimento da sua vida, você esteja participando. É muito mais gostoso quando eu oro, eu falo com Deus, eu vou despejando um sonho, e aí o passo a passo desse sonho, quando ele se realiza, ter a ideia de que foi um conjunto com Deus. Que não foi um abracadabra, que aí aquilo, pimba, aconteceu na minha vida. Segundo, porque eu também vejo a oração como um lugar de transformação. Eu percebo que quanto mais eu oro, que quanto mais eu falo com Deus, mais essa minha fala com Ele me transforma. Mais eu consigo enxergar pontos em mim que não são muito bons. São nas minhas falas que eu tenho com Deus, muitas vezes quando eu estou caminhando com as cachorras de manhã, enquanto eu vou falando com Ele, que eu vou tendo ideias. Que coisas em mim vão sendo transformadas. E se você perceber na Bíblia, toda orientação que Deus nos dá, no final das contas, é para o nosso melhor. É para nos transformar, é para nos ajudar, é para nos permitir ter uma vida mais leve. Terceiro, que a oração, ela é um exercício de dependência. E em toda a Bíblia você vai perceber o quanto Deus quer que a gente seja dependente dele. Se tem uma coisa que Deus quer de você, é dependência. É você parar de agir como se tudo fosse resolvido na força do teu braço. Como se você fosse o mais esperto, como se você fosse o mais inteligente e como se você soubesse dar a solução para tudo. No relacionamento com Deus, isso não tem como. Tanto que Deus vai lá, Jesus, num desespero, porque sabe tudo que vai passar, a morte de cruz, o quanto ele vai apanhar, o quanto ele vai sofrer. Ele já é humano, ele sente dor. Ele sabe que a dor ali vai ser muito grande, a humilhação. Quando ele fala para Deus, que é o pai dele, pelo amor de Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não deixa eu passar por isso, muda de ideia em relação a isso, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, quando eu oro, também é uma forma onde eu reconheço que, Deus, eu dependo de você. Mesmo que Deus já saiba todas as minhas necessidades, eu vou colocar na mão dele, porque isso demonstra para ele e para mim que eu dependo dele. Que eu poderia estar pedindo para qualquer pessoa. Que eu poderia estar pedindo para os astros. Que eu poderia estar pedindo para um amigo, mas eu escolhi depender de Deus. E todas as vezes que eu escolhi depender fielmente de Deus, eu não fui frustrada. Então, se a gente vai fazer um resumo do por que que eu deveria orar se Deus conhece as minhas necessidades? Porque Deus não está aqui só para atender as suas necessidades. É muito mais profundo. Esse lugar onde muitos de nós colocamos Deus de resolver sonhos, de proteger quando a coisa está dando errado, de me dar uma vida mais confortável, isso é coisa humana. Isso aí é dito por outras pessoas. Se você for a cabo de Deus mesmo, na palavra, se você for ler, você vai perceber que não tem nada disso. Que a oração é para eu me relacionar. É para eu me transformar. Ao invés de eu olhar para a oração e pensar assim, como essa oração ela pode atender a minha necessidade, o que acontece comigo quando eu reconheço diante de Deus o quanto eu dependo dele. É como eu sou transformada na oração. Eu percebo que quanto mais eu oro, mais humilde eu fico. Porque eu vou me dando conta que existe um Deus acima de mim o tempo todo. Quando eu converso com Deus, eu esquento a relação. Eu estreito a relação. E aí eu escuto pessoas dizendo assim, mas Deus não fala comigo, mas Deus não me dá uma resposta, mas Deus... Mas não fala! Mas Deus já sabe tudo o que eu preciso, mas não é só sobre o que você precisa. É hora de derramar. Existem orações minhas com Deus que não tem um pedido, que é derramamento. Eu não aguento mais. Senhor, está doendo. O que tal pessoa fez para mim me decepcionou. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. Eu não estou pedindo uma solução. Eu não estou pedindo para Deus uma saída. Eu só quero alguém que me escuta. E na oração foi o lugar onde eu descobri em toda a minha vida que eu posso falar, que eu posso ser repetitiva, que eu posso gastar o ouvido de Deus e Ele não vai me deixar falando sozinha. E Ele não vai
Ai, meu Deus, que mulher cansativa, ela não para de falar. Não, em nenhum momento. Todas as vezes que eu orei, que eu busquei a Deus, ele estava lá. E se revelou depois na palavra que alguém trouxe, ou na própria palavra dele, ou numa pregação que eu ouvi. 24/7, 365 dias. É a disposição de Deus para se relacionar, para escutar você, para estar em oração com você. Quanto você tem orado? Quanto você tem nutrido essa relação?